Senhor, mas eu sei que Ele quer falar. Interessante, né, que vai ser a mesma palavra, pode subir, a mesma palavra, né, mas ela vai como uma flecha, entrando nos corações e agindo de forma diferente. A mesma palavra, mas ela tem o poder de onde ela entrar, ela fazer coisas diferentes na vida de cada um de nós. Então abra o seu coração para que você possa receber a palavra de Deus. Que todos digam glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Mais uma vez aplaudo o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, boa tarde. Paz seja com todos. Aleluias. Deus é maravilhoso. E de fato, a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Irmãos, vou aproveitar bastante o tempo aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 em diante, em nome de Jesus. Irmãos, a irmã Helena me entregou aqui um número de uma placa de carro que está no estacionamento, que está com a lanterna acesa. Me ajuda aqui, irmão. GZS 3028. Está com a lanterna acesa. Vai descarregar a bateria. Então, dá uma olhadinha lá. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 em diante. Quem encontrou, faça festa glorificando a Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ficou bom, hein? Amém. Podemos ler versículo de número 1? Glórias a Deus. O versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo-lhe Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompi-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajuntar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Porque eu espanto apodera de todos os que estavam, por causa da bênção que havia feito. E de modo igual também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando-se os barcos da terra, deixaram tudo e o seguiam. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graça na tarde de hoje, por este dia que o Senhor nos permitiu mais uma oportunidade do dom da vida. Louvamos o Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agora nós estamos diante, meu Pai, da mensagem que a sua palavra tem a trazer aos nossos corações. Então pedimos ao Senhor Espírito Santo que traga para nós a sua vontade, ministre em nós o seu querer, porque a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela é luz para as nossas vidas, ela é o nosso alimento, e o alimento traz sustento. Fala conosco aqui essa tarde, nos mantém de pé, nos sustenta, fale conosco, mostra a sua real vontade que o Senhor tem para cada um de nós aqui neste momento. É o nosso pedido como igreja, e certo da vitória como filhos, louvamos e engrandecemos o teu nome.
Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, pode se sentar, fica bem à vontade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, de fato, a palavra de Deus, além de ser poderosa, ela liberta, ela restaura, consola, ela é a direção para os nossos caminhos, ela é luz para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa e tem poder para mudar a história de um homem, de uma mulher. Ela traz para nós as verdades que vêm diretamente do coração de Deus e também mostra a real verdade de quem de fato é Deus. Então, quando a gente para pensar a respeito do nosso dia, irmãos, é muito comum de nós vermos nos dias de hoje tantas pessoas procurando resposta, procurando a verdadeira verdade, que a gente pode mencionar assim. Existem pessoas que estão buscando resposta, buscando direção em cada local que a gente para ver, meu Deus, como que de fato alguém vai conseguir manter o seu dia, viver uma vida de esperança, alcançar resultados na vida, se de fato não viver de acordo com aquilo que Deus quer. Porque, irmãos, existem vários caminhos que levam a vários lugares. Existem vários caminhos que mostram inúmeros objetivos. E existem várias verdades que de fato mostram diversas coisas. Mas quando se trata a respeito de Deus, não existem vários, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, não existe outro. Então, quando se trata a respeito daquilo que eu necessito, e eu vejo essa resposta somente no Senhor, então eu vou entender que Ele é a minha verdade, Ele é o meu caminho e Ele é a vida. E eu preciso estar nele se de fato eu preciso e quero alcançar vitórias para a minha vida, para a minha casa, para o meu coração, para a minha família. Assim eu creio para toda a igreja, que todos vieram também aqui, não somente entregar a Deus um culto de louvor e adoração, mas eu acredito, irmãos, que muitos vieram aqui e precisam de uma direção de Deus, precisam de uma resposta, precisam de uma direção. Então, através dessa palavra, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai proporcionar para o coração de cada um aquilo que cada um tem por necessidade, porque assim Deus faz. Porque a igreja veio hoje fazer em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E acredita, irmãos, na sua casa, no seu coração, as demais coisas que vêm direto do coração de Deus vão se manifestar para a glória do seu nome. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo 5 aqui de Lucas, ele nos traz uma mensagem que de fato não é de novidade, que eu creio da grande maioria dos irmãos que estão aqui. O Evangelho de Lucas nos deixa aqui inúmeras e vários ensinamentos para nós, tanto como acreditar e analisar as promessas que Deus tem, mas ao mesmo tempo, irmãos, ela mostra alguns procedimentos que precisamos ter durante a nossa caminhada, para que possamos também desfrutar das promessas que Deus tem aqui nesses versículos do texto básico que nós fizemos a leitura aqui essa tarde. Então, como diz respeito quando Jesus ele vem ensinando a sua palavra, ninguém vai ensinar algo a alguém para que o ego dela fique amassageado. Irmãos, eu tenho certeza que quando alguém ensina algo para outra pessoa, no mínimo, é para que ela aprenda e ela saiba caminhar. Hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação à questão de estar ajudando alguém naquilo que ela tem por necessidade. E eu conheço alguns casos de pessoas que receberam uma ajuda, digamos, na área alimentícia. Ela vende aquilo que ela ganhou, compra drogas e vai usar para outro benefício. Então hoje eu aprendi, quando você for ajudar alguém, então procure minuciosamente, procure entender o que realmente ela precisa, vá lá e ajude. Porque, irmãos, hoje dificilmente você vai ver alguém dando dinheiro a alguém para comprar alguma coisa para comer. Alguém já teve experiência? Ah, me dá um dinheiro aí que eu quero comer, eu comprar uma coisa para eu comer. Dá o dinheiro, ela vai e compra pinga. Ela vai e compra cigarro. Ela vai e compra outras coisas, irmãos. E pelo menos aqui na cidade de Visconde do Rio Branco, o povo já não está tão bobo mais. Ah, você quer comer? Então ela vai lá no estabelecimento, compra e entrega nas mãos dela. E tem alguns ainda conseguem vender ainda.
Eu não consigo entender que tem gente que tem uma lábia para negociar umas coisas, e até mesmo coisas perecíveis, mas tem uma lábia para conseguir negociar, irmãos, que é admirável. Mas hoje, quando se trata a respeito daquilo que nós aprendemos, eu tenho certeza, irmãos, que quando diz respeito que as coisas de Deus, eu preciso aprender, mas uma coisa que eu aprendi como detalhe, eu preciso regar aquilo que eu aprendi, porque querendo ou não, eu como ser humano, eu esqueço. O dia a dia sufoca. Tanto é que Jesus, quando ele conta a parábola das sementes, tem semente que caiu em locais que praticamente ela foi sufocada. Tem semente que caiu em algum lugar, passarinho foi lá e comeu. Porque se eu não cuidar da semente que eu recebo na caminhada durante o dia a dia, uma hora eu posso perder, uma hora eu posso esquecer, uma hora eles podem roubá-la de mim. E assim acontece quando nós aprendemos qual a forma que Deus quer que eu viva, de que maneira que Ele sabe, Ele quer que eu me comporte. Porque se eu não tomar cuidado, o inimigo de nossas almas vai querer soprar nos meus ouvidos. Não, isso já foi passado. A onda agora é coisas novas. Não precisa se preocupar com aquilo que Deus te deu como garantia de vida, porque hoje a realidade é outra. Mas ensinamento, quando vem direto de Deus, irmãos, não é só para hoje. Ele é para hoje, eu preciso guardar porque eu vou usar amanhã. Porque além de usar amanhã, enquanto estiver vida nessa terra, o Senhor vai regar, vai me fazer frutificar. E por causa dessa semente, em breve, assim como eu tenho muitos testemunhos de vitória de Deus, a igreja também vai ter, porque a semente se torna uma árvore, e a árvore pode produzir frutos. E é por isso que acontece comigo, e pode também acontecer com cada um de nós que estamos aqui. Então a semente, quando ela vem de Deus, é preciso cuidar. Senão, irmãos, perde mesmo. Se eu não guardar a semente, posso perder. E é interessante que o texto ele fala que Jesus estava praticamente pressionado por uma multidão. A multidão estava querendo ouvir de Jesus o que? Um conto, uma fábula. Não, a palavra de Deus diz aqui que a multidão a pressionava, incomodava Jesus para ouvir a sua palavra. A multidão estava sedenta querendo ouvir o Senhor falar. A multidão, irmão, estava incomodada. Jesus, quando é que o Senhor vai parar e falar conosco a respeito dos céus aqui na terra? E eu acho interessante que quando a multidão estava nessas condições, tinha alguns homens do lado do barco, lavando as redes. Praticamente, irmãos, encerrando uma noite de trabalho, um período de trabalho. E normalmente, quem praticamente acaba um dia de trabalho, quer ir para casa, toma um banho, está passando com a família. Ou se praticamente vai ter outros afazeres, vai procurar um lazer. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que depois de uma jornada, a pessoa ela quer um descanso. Depois de passar um período de trabalho, ela vai querer uma hora de bonança, uma hora de descanso. Dois pontos. A multidão queria ouvir a palavra. E os pescadores estavam lavando a rede. De uma noite inteira de trabalho. E aí eu falo, qual é a necessidade maior que aqui Jesus ele poderia suprir? Qual é a necessidade maior que Jesus naquele momento poderia dar um pouco mais de atenção? Será que são os pescadores, irmãos, que ele já sabia que passou a noite inteira pescando e nada pegou? Ou a multidão que estava sedenta da palavra? Tenta imaginar, irmãos, a situação de Jesus naquele momento. Se fosse você, o que você faria? Pessoas querendo ouvir as verdades da palavra e outros tendo uma necessidade. Quem sabe aí Pedro e os demais precisavam, irmãos, do salário da pesca, porque é aquilo que mantinha eles naqueles dias. E agora, como é que vai chegar em casa com rede vazia, sem nada, bolso liso? Como é que sustenta uma casa dessa forma? Não tem como. E aí eu vejo que quando Jesus ele viu, aconteceu que indo apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E quando Jesus olha, 2 barcos e um monte de pescador lavando rede, encerrando o expediente. E eu te falo, irmãos, se fosse você, depois de um dia inteiro de trabalho, Jesus para pregar, você pararia para ouvir a palavra? Cansado, com sono, com fome, com o olho arranhando, a noite inteira acordado não é fácil. Quem trabalha à noite que sabe como é que é o negócio. Tem 2 motoristas aqui que acordam de madrugada para viajar, é fácil? Não é não. Trabalhei 2 noites na minha vida à noite. É difícil? Horrível.
Tomara que Deus nunca me permita essa oportunidade mais. Não é fácil. Mais um motorista aqui, tem o Juninho também. Então eu falo para os irmãos, depois que eles estavam lavando a rede, Jesus olha para o lado e vê, agora eu vou pegar todos em uma oportunidade só. Jesus subiu em um dos barcos e disse para eles, olha, afasta o barco um pouquinho. E Jesus então subiu no barco, se assentou e começou a pregar. Mas a Bíblia não fala que os pescadores jogaram a rede de lado e foram embora. Então significa que eles também ouviram a palavra. Ouviram as verdades do Senhor. Irmãos, olha só a situação que Pedro e os demais pescadores passaram naquele momento. De uma noite inteira de pesca, que eu acredito, eles eram muito experientes e nada pegaram. Uma noite inteira com a expectativa de uma boa colheita para levar para dentro de casa. Quem sabe fizeram até planos. Com aquilo que eles iam arrecadar da pesca, eles iriam fazer isso ou aquilo para dentro de casa. Imagina você. Agora, de uma noite inteira não pesca nada. Vai ouvir alguém falando acerca do céu na terra? Depois de um dia de trabalho e nada feito, eles vão ter praticamente paciência. Ou acreditar em alguém falando do amor de Deus, sendo que a necessidade deles era outra. Mas eu entendo, irmãos, que aqui Pedro e os demais ouviram a voz de Jesus. Porque não foi qualquer um que foi pregar, não foi qualquer um que era anunciado naqueles dias. Já se ouvia falar que o Filho de Deus estava no meio dos homens, anunciando o reino dos céus. Então agora, depois que Jesus sobe no barco, se assenta, então ele começa a pregar a respeito do reino do Senhor. Jesus ele fala, Jesus ele ensina, Jesus ele ministra no coração deles. Mas agora, irmãos, algo que me chama muita atenção, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa tarde. Que depois que Jesus acabou de pregar, eu entendo, a multidão foi saciada. O Pedro naquela época não era discípulo ainda, mas Pedro que estava ali como pescador, ouviu também a palavra. Agora depois de Jesus anuncia a palavra à multidão, Jesus trata de forma particular com Pedro e os pescadores. Mas o diálogo com Pedro agora já é diferente. Depois que Jesus ele termina de anunciar, de pregar, eu acredito, irmãos, qual foi a mensagem que Jesus pregou? Quais serão as palavras que Jesus anunciou? Porque quando ele teve um diálogo direto com Pedro, irmãos, um mistério muito profundo e grande aconteceu nesse momento. Porque uma pessoa no seu estado físico, cansada, uma pessoa que não tem esperança, quando ela ouve a voz de Deus, irmãos, não é qualquer um que abre o coração. Porque normalmente alguém que não tem nada para levar dentro de casa conforme o sustento, normalmente ela vai ficar preocupada, triste, nervosa, porque o quê? Como que deve ser horrível, irmão, chegar dentro de casa com as mãos abanando e sabendo que tem uma família para tratar. Difícil. Agora depois que Jesus prega a palavra, o diálogo dele é diretamente com Pedro. É direto com aquele discípulo. E a Bíblia nos fala aqui no versículo de número 4... E acabando ele de falar, disse a Simão Pedro: faze-te, volta ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois que Jesus anuncia, ele prega a palavra e fala: Pedro, meu negócio é com você agora, meu filho. Até agora você lavou a rede, aí então eu preguei a palavra, alimentei a multidão, agora o meu negócio é contigo, meu filho. Pedro, meu diálogo agora é com você. Eu quero falar diretamente com você. O que eu quero tratar com a multidão, eu já tratei, já preguei, já alimentei. Agora o negócio é conosco, é comigo e você. É frente a frente, é homem com homem, Pedro. E o Senhor fala com ele: eu tenho uma palavra que eu vou dar direto para você. Eu quero que você ouça. Volta lá no meio do mar. Volta lá de onde você veio e lança novamente a rede. Pedro, volta lá para o mesmo lugar que você passou horas e horas, a noite inteira, e lança a rede novamente. A palavra que Jesus disse na primeira mão, irmãos, foi essa. Jesus ele foi direto: Pedro, Simão, volta lá e lança a rede. Ah, mas irmão Rony, será que Jesus não deu rodeio? Jesus não deu rodeio. Pelo texto ele disse: ó, Simão Pedro, faze-te ao mar alto, lançai de novo as vossas redes para pescar. Volta lá e lança. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo apertado pela multidão para pregar,
Jesus olhou do lado, viu ele lavando as redes. A Bíblia não fala que viu ele limpando peixes. Então significa, irmãos, que Jesus viu lavando a rede, mas sabia que eles não pegaram nada. E aí que eu aprendo, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e pôr em prática. É por essa razão que o próprio Jesus ele ensina: coloca, meu filho, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pedro não sabia. Jesus alimentou a multidão. Depois falou: Pedro, volta lá e lança a rede. Por quê? Porque Jesus sabia que a necessidade que ele tinha. Trabalhou a noite inteira. Jesus também sabia. Eu sei, irmãos, que você veio hoje para adorar a Deus aqui nessa tarde. Você veio para oferecer um culto de louvor. Se você veio oferecer: meu pai, eu não tenho nada, eu só tenho problemas, então ofereça a Deus, porque Ele sabe e vai te dar resposta. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a direção. Por isso nós estamos reconhecendo que em nossa vida só Ele é Deus. Ele não sabe, eu não sei, irmãos, qual é a sua causa, mas Jesus, quando Ele te olha, assim como Ele viu Pedro, Ele sabe o que você passa. Ele sabe aquilo que você vive. Hoje você pode estar aqui louvando a Deus, demonstrando alegria. Quando está no caminho de volta para casa, só o Senhor sabe o momento que você vive. Eu não sei, não posso fazer nada, mas o Senhor que criou os céus e a terra, Ele sabe da sua causa, e Ele vai liberar uma palavra sobre você também. Agora ele olha para Pedro e fala: Pedro, volta lá no mar e lança a rede. Eu posso imaginar naquela mesma hora Pedro, irmãos, com um ar de espanto. Como é que ele sabe? De novo? A noite inteira eu estive lá e nada peguei. Mas o texto, irmãos, não fala que Pedro questionou nada. A Bíblia não fala que Pedro, irmãos, duvidou em momento algum. A convicção, irmãos, de quem sabe reconhecer a voz de Deus é tão tremenda, porque o versículo 5 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Por que mandas? Lançarei novamente a rede. Sabe o que Pedro respondeu para ele? Senhor, nossa, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas o Senhor está me mandando, eu vou. Pela minha consciência e experiência de pesca, eu não peguei nada. Eu fui lá, passei a noite inteira, não adiantou minha experiência, eu não peguei nada, mas o Senhor mandou e eu vou. Eu fui praticamente com aquilo que eu sei, com a minha capacidade, nada consegui, mas o Senhor está me mandando voltar para o mesmo lugar, aí então eu vou. E foi isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele ouviu, ele entendeu quem que era Jesus. Quem falou para Pedro voltar lá, irmãos, não foi Tiago, nem João, que estavam com ele. Quem falou para Pedro ir para lá, não foram os escribas da época, nem foi a multidão que estava com Cristo. Foi a direção da própria palavra de Jesus Cristo ao coração dele: Pedro, volta lá, meu filho. E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção de todos aqui essa noite para essa palavra. Quantas vezes o Senhor tem falado ao nosso coração? Estamos esperando nele, buscando resposta nele. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. A palavra é bem clara ao falar que, filho meu, busque eu em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. A palavra fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. A palavra nos dá orientação para nós buscarmos ao Senhor. A palavra nos ensina, nós temos temor ao Senhor, porque aqueles que temem de nada têm falta. A Bíblia diz, irmãos, em Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. Agora, quando ele ouve a palavra, é Jesus quem está falando diretamente com ele, ele entende. Quem está falando comigo agora, ele fez os céus e a terra. As águas da terra cabem na palma de suas mãos. Aquilo que falou, quem falou comigo agora, essa voz, ela não vem a voz de onde eu vim, mas a voz, ela vem da essência do Criador. Então, quando ele ouviu, irmãos, deu a entender e nos mostra muito claro que Pedro, quando respondeu Jesus, no seu coração já entendeu: Deus está falando na terra com o homem. Irmãos, Deus, ele não parou de falar. Às vezes somos nós que não estamos sensivelmente para ouvir. Da mesma maneira que assim aconteceu com Moisés, quando Deus estabeleceu para ele orientações para o povo.
Deus escolheu Moisés e levou ele para um monte, mas a multidão ficou lá embaixo. Deus escolheu um para falar com os demais. Arão, que estava com Moisés, ficou lá, mas nem Arão conseguiu conter o povo. Por quê? Porque as pessoas que vivem de forma carnal, de forma natural, não conseguem entender a voz do Espírito. Quem vive, irmãos, pelas filosofias naturais da terra, não entende os preceitos divinos que vêm direto dos céus. Irmãos, uma pessoa natural hoje, ela não acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, é só um livro de histórias. É por isso que não consegue entender um dos motivos muito claro a respeito se alguém te bater numa face da outra. Hoje em dia, irmãos, pisa no pé de alguém para você ver se não toma costa. Então as coisas espirituais, irmãos, só entende espiritualmente. As coisas espirituais só entende espiritualmente. Agora Jesus fala com Pedro: Pedro, volta lá, Pedro, e já lança a rede. Vai lá novamente, lance. Jesus não falou para ele o que ia acontecer, mas vai lá e lance. Um dos princípios, irmãos, de ser abençoado é o princípio da obediência. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, como a vontade soberana e divina, acredite, irmãos, em breve você vai colher coisas tremendas na sua vida, que você nem mesmo vai conseguir conter e imaginar. Porque depois que Pedro, ele ouve, ele fala: Senhor, eu fui a noite inteira e nada peguei, mas como o Senhor está me mandando voltar, eu vou voltar. E Pedro, irmãos, além de ser ouvinte na palavra, ele foi praticante, porque ele subiu dentro do barco novamente e foi. Agora, a Bíblia aqui, ela fala rede. Trazendo para a minha realidade, pelo pouco de pesca que eu conheço algumas redes, né? O pessoal chama de tarrafa, que é aquela que a pessoa faz um montinho e lança sozinho. E eu já vi também em vídeos no YouTube, redes que praticamente uma pessoa vai de um canto do rio e vem do outro. E eles praticamente afundam a rede e saem fazendo um arrastão. E quando chega a um certo ponto, eles pegam lá e jogam ela para ela poder abaixar. E pega praticamente boa parte de um rio, de uma rede grande. Eu não sei que tipo de rede, mas eu sei que Pedro ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Foi lá novamente e lançou a rede. Irmãos, é aqui que eu quero chamar a sua atenção também para algo importante. Quando Pedro agora, depois que ele ouviu, depois que Pedro obedeceu, porque ele foi, Pedro agora começa a colocar em prática, ele lança a rede. E é interessante que depois que a Bíblia Sagrada fala que a obediência ela gera bênção, eu tenho em mente, irmãos, que quando as coisas vão acontecer de benefício para nós por causa da obediência, se não tomar cuidado, até nessa hora que nós estamos fazendo a vontade de Deus, corremos o risco de desanimar da vitória. Porque pelo pouco que eu entendo de pesca, eu já vi alguns vídeos, eu fiz questão de assistir uns vídeos em relação a isso. A pessoa, depois que ela lança a rede, ela vai começar a puxar. De cara o peixe já aparece? Não. Porque tem rede, irmãos, que na verdade, dependendo da quantidade de peixes que vier, primeiro ela vem subir na rede, porque ela é vazada, então a água passa. Eu imagino Pedro puxando a rede naquele momento. A princípio, a rede cai por cima, ela faz esse movimento assim, eu acredito, porque tem eu acho que é chumbo mesmo que o pessoal fala, que tem no final, ele praticamente prende embaixo e ele vai subindo. Na medida que vai subindo, a parte que é furada, a água vai vazando, lógico, né? Então, quando Pedro vai puxando a rede devagarzinho, vai puxando, eu acredito, irmãos, que a água vai vazando e só a rede vai vindo, ele vai puxando. Mas chegou um ponto naquela pescaria que a parte começou a ficar um pouco pesada, porque peixe assim, quando ele está encurralado, ele vai para baixo, vai para cima. O peixe praticamente fica encurralado e vai querer sair de qualquer maneira. Mas agora eu entendo, conforme o texto no versículo 6 fala aqui, Pedro começou a puxar a rede, começou a pesar, começou a ficar diferente. Não estava no mesmo ponto que ele estava nas madrugadas, puxando e ela vindo vazia. Agora a rede praticamente, irmãos, começou a pesar um pouco. E tem pessoas, irmãos, que tem tem muito pouca fé, que até na hora de ser abençoado ele duvida. Até na hora de ser abençoado, irmãos, não acredita que é Deus quem está trabalhando.
Porque Pedro poderia pensar, será que essa rede agarrou num galho lá embaixo? Será que ela agarrou no pneu? Porque rio tem isso. Rio tem pneu, tem arame farpado, tem inchado, tem de tudo. Mas naquele momento, irmãos, não é o rio que estava segurando, é a mão de Deus que estava ali, Pedro. É a vitória que está aqui, que está levantando. Pedro, é a promessa que o difícil que está aqui. Porque na hora que ele começou a puxar, irmãos, começou a ficar pesado, começou a ficar difícil. E até o ponto que ele falou, meu amigo, me ajuda aqui porque o negócio está bom. Agora você imagina, irmãos, uma noite inteira de esperança e nada acontece. Quando Jesus ele entra na situação, fala, filho meu, volta lá, porque agora eu te garanto, eu que estou na direção de tudo, volta lá porque eu vou te mostrar, porque eu estou na direção. E assim, irmãos, nós recebemos, filho meu, fica firme, porque o Senhor vai se manifestar na sua casa, vai ter bênção para a sua família. E aí quando nós começamos a contemplar, irmãos, vemos, olha, meu Deus, eu não posso nem acreditar, é tanto tempo que eu passei lutando e nada veio, agora que está vindo, eu preciso continuar acreditando. Irmãos, o segredo da fé não é eu acreditar, irmãos, até um certo ponto, é eu acreditar até que aconteça. Independente se acontece hoje, se for amanhã, eu preciso continuar confiando, exercendo a fé, até que eu tome posse da promessa de Deus para a minha vida. Porque eu imagino a cena, eles puxando a rede, puxando, até um ponto, irmãos, foi tão profundo, foi tão proveitoso aquela pesca que Pedro fez. Foi tão maravilhoso, irmãos, esse princípio que eu quero falar com os irmãos aqui também. Porque chegou um ponto, na hora que estavam puxando a rede, irmãos, é tanto peixe, que os que estavam no barco não aguentaram levantar, de tanta coisa que tinha. Irmãos, o mistério de Deus e a palavra profética para a vida deles, foi tão forte, que Pedro teria que fazer o quê? Ele fez um sinal, vem cá meu filho, porque tem para mim, tem para você também, pode vir que tem para todo mundo. Foi assim que ele fez, irmãos, e Deus não dá medida normal para ninguém. Deus ele faz transbordar, o que é bênção para você, vai ser bênção para o irmão também. Pedro fez o sinal, vem cá ajudar, porque é muita coisa, nós não vamos dar conta, porque assim o Senhor ele faz. E eu quero liberar uma palavra para toda a igreja que está aqui nessa noite, antes do lado de quem ouve a voz de Deus e obedece a sua palavra. Porque quando Deus derramar na vida dele, como fez de Pedro, vai te dar um sinal, passa lá em casa, tem para você também. Passa lá em casa que eu tenho para você dividir também. Ande do lado de quem ouve e obedece a voz de Deus, para você ver a glória de Deus manifestando na sua casa também. Comece a andar do lado de quem de fato ouve a voz de Deus, teme a voz do Senhor. Aí você vai ver como que os benefícios de Deus vão se manifestar de maneira gloriosa. E assim ele fez. Pedro agora deu um sinal, vem me ajudar. Irmãos, meu Deus, o negócio foi tão grande. Não parou por aí. Porque a Bíblia fala no versículo de número 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram um barco ou dois? E encheram os dois barcos, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase que os dois afundam, então quase que o outro também não deu. Olha, irmãos, que tremendo a questão de nós ouvirmos a voz de Deus e guardar essa palavra. Irmãos, praticamente quase que os dois barcos quase estavam afundando. Eu não sou professor de física, mas eu imagino, irmãos, eles puxando a rede. O corpo físico, na hora de puxar uma rede, ele permanece intacto. Só fica balançando porque objeto em cima da água, lógico que vai balançar. Mas quando a pessoa mantém a postura e está puxando, irmãos, a tendência é de fazer como se fosse uma balança. Eles puxam o peixe, a tendência do barco é o quê? Virar. E agora fala que quase os dois barcos iam virar. Agora você tenta imaginar, irmãos, o tamanho da vitória que Deus derramou. Há quanto tempo você luta? Há quanto tempo você está de olho aberto? Quantas noites sem dormir lutando? Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo que você está orando e nada acontece? Sobre você hoje essa palavra está sendo ministrada. Lança de novo a sua rede. Manda de novo a sua rede no alto mar. Porque a palavra é dada ao Senhor. O Senhor fala, lança novamente, não lave suas redes. Volta e lança ela de novo.
Demonstra a fé que Deus manda a vitória para a sua vida. Exerce sua fé no Senhor, que Ele que derrama a vitória. É Ele que manifesta a multiplicação. Irmãos, o Senhor é tão fiel naquilo que Ele promete. E o salmista ele fala, fiel é Deus e zeloso para cumprir a sua palavra. Salmo 33, versículo 3 e 4. E é maravilhoso saber que Jesus, irmãos, Ele cuida da sua igreja. Ele tem cuidado do seu povo. Ele tem cuidado da nossa geração. Ele tem cuidado das suas ovelhas. Mas eu acredito que hoje tem muitas pessoas que não têm um testemunho de vitória para contar. Eu acredito, irmãos, que em muitas áreas não tem dado ouvido à voz do Senhor. Dá ouvido a várias vozes que tem por aí. Mas a voz do Senhor, infelizmente, não tem dado ouvido. Alguns casos, irmãos, que ainda eu não aprendi ainda a poder ajudar. De algumas pessoas que me chamaram para, famoso, trocar uma ideia, conversar um pouco. E às vezes fala de situações, meu irmão, é caso de fé mesmo, tem que aguardar. Ah, mas não, e se eu fizesse isso? Não é caso de agir, é caso de aguardar. Se você está querendo algo que realmente você sabe que é de Deus, e isso homem nenhum pode fazer, é só Deus, aguarde. Ah, mas não, se eu fizesse isso ou aquilo, então é por sua conta e risco. Ah, irmãos, eu tentei, eu achei que dava, eu senti de Deus e fui, irmão. Não adianta, não tem como. Eu não posso tirar algo da Bíblia, um versículo, e falar vai acontecer hoje, tá? Porque está na Bíblia. Não é assim que funciona. Mas quando Deus impulsionar alguém, filho meu, acalma o seu coração, porque eu estou no controle. Filho meu, fica tranquilo, primeiro eu vou resolver os interesses do meu Deus. Depois eu libero a palavra para você ir, aí vai. Então, tem situações, irmãos, que algumas pessoas não conseguem alcançar, porque não estão dando ouvido à voz de Deus, e nem praticando a sua palavra. E aí, conforme Pedro demonstrou aqui uma obediência, e a crença de que Jesus é o Senhor, que quando Ele fala, até a terra muda, e é o mesmo Senhor que falou nos dias de Pedro, é o mesmo Jesus que está em nosso meio nos dias de hoje. Mas agora, irmãos, não depende somente dele, mas quando a igreja exerce um ato de fé, eu tenho certeza, irmãos, que a multiplicação ela vai ser grande. E não para por aí, porque depois que acontece esse grande milagre, a Bíblia fala, irmãos, que então Pedro se prostra diante de Jesus. Senhor, eu não mereço isso. Senhor, não é para mim isso. Quem sou eu para receber tamanha bênção? Senhor, olha para mim, eu sou um pecador. É assim que Pedro falou com Jesus. Senhor, eu não mereço isso. Senhor, não é para mim. Não afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. E Jesus fala com ele: filho, fique de pé. O que eu tenho para a sua vida é algo muito maior do que isso. A partir de hoje, Pedro, eu te faço pescador de homens. Pedro, a partir de hoje, essa pesca foi para mostrar o que eu posso fazer através da sua vida. Mas hoje, Pedro, eu te dou um ministério. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. E aí a maior parte dos irmãos que conhece a história de Pedro, caminhou com Jesus, prometeu fidelidade, negou o Senhor. Mas como Jesus, irmãos, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Como Jesus, irmãos, não é homem como eu que posso falhar naquilo que promete. Jesus falou: Pedro, eu vou te transformar em pescador de homens. Caminhou com Jesus até o dia que o Senhor foi para a cruz. E depois que Jesus, irmãos, Ele foi para a cruz, Ele deixou mais uma promessa, para que eles ficassem em Jerusalém, porque até do alto que eles fossem revestidos de poder. E quando, irmãos, começou a manifestar a promessa de Cristo em relação ao revestimento espiritual, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, reveste os discípulos com muita autoridade, com unção, e batiza todos no Espírito Santo. Promessa cumprida. Agora, irmãos, no dia que Jesus falou com ele: eu vou te transformar em pescador de homens. Pedro agora, no dia de Pentecostes, Jesus, em forma humana, já não estava no meio deles. O Espírito Santo já estava ali. Pedro visitava, anunciava, pregava. E muito me admira, irmãos, que agora o cumprimento na vida de Pedro, de um missionário, um
pregador da palavra. A Bíblia diz, depois do revestimento espiritual, em uma ministração, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Jesus cumpriu. Jesus fisicamente como homem não viu, mas o que ele liberou, cumpriu. Assim como ele falou, filho meu, não se turbe o vosso coração, credes em mim. Continue acreditando. Não precisamos ver, mas a palavra dele nós entendemos que ela é real. Eu não sei, irmão, se é para suas finanças, eu não sei se é para sua vida emocional, não sei se é pela espiritual, não sei se é para sua vida familiar, mas eu sei que tem promessa de vitória sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu sei que tem promessas para a igreja, irmãos. Eu não sei, irmãos, o que você espera no Senhor e o que Ele falou para você fazer, mas eu sei, irmãos, se Ele prometeu, vai acontecer. O Senhor, Ele vai cumprir. A igreja precisa demonstrar para essa geração que nós temos fé. Nós não temos um alvo furado. O nosso alvo ele é Cristo, Ele é único e verdadeiro. É por isso que precisamos acreditar. E Jesus cumpriu na vida dele. Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. E olha, irmão, imagina. Como que foi tremendo. Pedro foi usado, quase 3.000 almas em uma ministração de uma palavra. A minha família, pelo que eu sei, ela não tem 3.000 pessoas. Mas eu tenho fé que através de um dia, de uma ministração, de algumas visitas que eu possa fazer, e antes que eu morra, eu posso falar igual Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, eu tenho visto membros da minha família descendo as águas do batismo. O Senhor tem sido fiel. O Senhor está cumprindo. O Senhor está trabalhando. Eu preciso exercer. Eu tenho projetos particulares meus que não foram realizados ainda, mas não importa. Continuarei falando que Ele é fiel. Porque se o meu sonho não é realizado, amém, não tem problema. Mas o Senhor viu, meu filho, eu sei que eu não vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar aquilo que é mais importante. Vai no batismo, seu ente querido. Vai no batismo da sua família. Eu vou levar a sua família para os céus, para morar comigo, junto naquele grande dia que eu voltar. Para mim, irmãos, é muito melhor do que as coisas aqui dessa terra. Promessa. Irmãos, tudo isso pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Irmãos, onde a mão do homem não vai, a palavra de Deus, ela vai. É isso que precisamos fazer. E por isso, irmãos, o que Jesus ele falou para os discípulos? Ide por todo mundo e conta histórias? Não. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, prega, anuncia. Aí um dia que nós estivemos aí imaginando que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, que Deus não está realizando, irmãos, pessoas vão chegar perto de você e falar, muito obrigado por aquela palavra, hoje eu conheço o mesmo Deus que você serve. Enquanto nós estamos tratando dos interesses de Deus nessa terra, irmãos, tem situações na nossa vida, vai vir como surpresa de Deus para nós. Eu creio, irmãos, porque Deus, Ele é, praticamente, eu não tenho palavras para descrever, porque Deus surpreende de tal maneira, que possamos também estar na condição de Pedro. Meu Deus, eu não mereço tanta coisa igual essa. Senhor, eu sou pecador, isso tudo para mim, Senhor, não, eu não sou digno. Irmãos, e tomara que Deus faz muito mais e além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Porque assim fiel é o Senhor que você serve. E é essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos aqui essa tarde. Irmãos, e foi, se eu não me engano, em dezembro, eu tinha falado com os irmãos aqui, foi num culto à tarde, também no domingo. Esse ano, praticamente 2020, nós estamos aí no 12º dia do mês. Praticamente iniciando o ano. 2 semanas, praticamente, aí um pouquinho. 2 semanas, menos de 2 semanas. O primeiro mês do ano. Eu não sei como que está o seu estado espiritual, emocional e outros. Mas eu sei do Jesus que você serve. O seu estado eu não sei, mas o Deus que você serve, esse eu conheço. Então, irmãos, guarda essa palavra no seu coração e entenda que as promessas de Deus para você não são impossíveis. Pode ser para mim, mas para Deus ela não é. Então Jesus, ele viu a situação de Pedro, falou, Pedro, noite inteira sem pescar e nada apanhou. Então Pedro foi lavar a rede.
A multidão sedenta da palavra alimentou a multidão. Terminou com a multidão. Pedro, agora é com você. Então Jesus, irmãos, não deu nem explicação. Foi diretamente com Pedro e falou com ele aquilo que deveria fazer. E conforme aquilo que Pedro fez, ele viu a glória de Deus se manifestando na sua vida. Acredito que Deus tem falado de forma particular no coração de cada um que está aqui. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Ouça a voz do Senhor. Não só guarde, mas põe em prática. E com um detalhe, já começa a olhar a pessoa que vai estar do seu lado. Porque, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vai vir para a sua vida, você vai ter condições de abençoar tanto a sua como aqueles que estão à sua volta. Porque Deus não quer que nada fique retido na vida de ninguém. Quer que pessoas abençoadoras transbordem na sua para você abençoar outros também. Que Deus, irmãos, Ele faça na sua vida de forma abundante. Que Ele veja a sua situação, talvez há tantas horas investindo e nada acontece. Tranquilo, não tem problema. Mas quando o Senhor se manifestar, você vai ver que Ele é Deus na sua vida. E você não está sozinho. E Ele tem visto a sua vida, tem visto o seu coração. Sabe o que você está passando. Fica tranquilo, porque o Senhor está no controle de tudo. Todas as coisas são controladas pela mão do Senhor. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. E testemunhe para mim o dia que Deus fizer na sua vida também. Para eu me alegrar com você. Pode ficar tranquilo, não vou te pedir nada não. Vou ficar sossegado. Mas coloque de pé glorificando a Ele. Fazendo uma grande festa para o Senhor, porque Ele merece. Aplauda bem forte e glorifique o nome do Senhor. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, neste contexto, guardar as redes significa desistir, entregar os pontos. Guardar as redes significa fracasso, fracassei, não consegui. Mas o fracasso, ele não pode permanecer na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Quem fez a letra dessa música foi muito feliz, porque resumiu a história de Pedro e daqueles pescadores que por um momento ficaram frustrados por não ter conseguido. Mas a diferença toda aconteceu na vida deles, porque Jesus se fazia presente naquele lugar. Jesus estava ali. Eles chegaram frustrados, desanimados, guardando a rede, dizendo: não conseguimos nada, não conseguimos pegar nada. Nós que somos tão experientes na pesca, porque às vezes nós somos assim, né? Nós somos tão bons naquilo que nós fazemos, e quando nós não conseguimos, ficamos frustrados. Mas às vezes Deus permite que a gente não consiga mesmo,
para mostrar para nós que nós não somos os bons, não, que bom é Ele, que nós não somos sábios, não, que a sabedoria vem de Deus. Talvez você tenha se colocado nessa posição de guardar as redes num sinal de desisto. Talvez você guardou a rede, simbolizando, né, o seu marido, o seu filho, a sua esposa, seus irmãos, sua mãe, seu pai, seu filho. Não sei, talvez você colocou como guardar a rede algo que você lutou tanto, tem orado tanto, tem pedido tanto, mas parece que nada vai acontecer. Aí você diz, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Eu desisto deste homem, eu desisto dessa mulher, eu desisto desse filho, eu desisto dos meus pais, eu desisto dos meus irmãos, eu desisto de conseguir esse emprego, eu desisto de estudar, eu desisto de ser alguém na vida, eu desisto do meu ministério, eu desisto de seguir a Cristo. Tem tantas coisas, irmãos, que pode acontecer na nossa vida, simbolizando guardar as redes, o desistir, se sentindo um fracassado. Mas nessa tarde o Senhor nos mostra que não é tempo de guardar as redes. Você sabe quando é que nós vamos guardar a nossa rede aqui nessa terra? Quando Jesus voltar. Porque aí nós não temos mais nada a fazer nessa terra. Mas enquanto Ele não volte, nós temos muito trabalho. Enquanto Ele não volte, nós temos muitas coisas a qual nós devemos orar, muitos sonhos para ser realizados. Não guarda a sua rede, não. Não desista do seu sonho, não. Não desista dos seus projetos, não. Não, se eu tivesse olhado a circunstância e desistido, eu não estaria aqui neste altar como pastor. Você, talvez se você tivesse desistido por causa da circunstância que você já viveu na sua vida, você não estaria na profissão que você está hoje, você não estaria estudando mais, você não estaria casado mais. Quantas coisas já fizeram, contribuíram para que nós pudéssemos desistir. Mas eu louvo a Deus, que pela força dele eu estou aqui. E eu só vou sair daqui quando Ele mandar eu sair daqui. E você tem que dizer também para você mesmo, eu louvo a Deus. Porque tentaram me parar, tentaram me desanimar, tentaram fazer eu guardar as redes, mas eu estou aqui, eu não vou guardar. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu achei até que eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu compreendi que eu não posso. Nessa tarde seja tarde de recolher a rede novamente. Não sei onde você guardou, mas você vai lá buscar novamente. Espera aí, não. Se Deus falou que não é tempo de parar, então eu não vou parar. Se Deus falou que não é tempo de eu desistir, eu não vou desistir. Volta lá, pega ela de novo. Isso aqui não é uma rede física, mas é uma rede espiritual. Então eu convido você que feche os seus olhos agora. Irmãos, Deus nunca vai mandar uma palavra simplesmente por mandar. Talvez essa mensagem não sirva para todos, mas de repente tem alguém aqui que está tão desanimado a ponto até mesmo de sair da presença do Senhor. Tem pessoas aqui tão desanimadas por causa da circunstância da sua vida que está pensando assim, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Não aguento mais. Nessa tarde Deus mandou a mensagem. Não é para parar, é para continuar. Não é para desistir, é para persistir. Porque Deus não tem prazer daquele que retrocede. Quem guarda a rede está retrocedendo, está voltando atrás. Pega a sua rede aí, meu irmão. Pega a sua rede aí, minha irmã. Prossiga, porque primeiro você não está sozinho nessa caminhada, não. Ela jamais vai ser tão pesada que você não possa suportar. Ela não vai afundar a ponto de que você não possa trazê-la à tona. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco, irmãos. Ai, se não fosse. Ai, se não fosse. Quantas coisas nós já teríamos deixado para lá, desistido. Mas por Ele ser conosco, nós estamos aqui.
Então eu quero que você ore agradecendo ao Senhor. Se você por um momento guardou sua rede, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu entendi o recado. Eu entendi o recado, Senhor. Eu não vou desistir. Estou pegando novamente a minha rede, porque eu sei para onde o Senhor me mandar vai ter abundância de bênçãos. Para onde o Senhor me mandar, irmãos, e Pedro, Jesus mandou Pedro ir lá para as profundezas. Ele não mandou para o rasinho, não, vai lá para a profundeza, onde muita gente não quer ir. Vai para lá, é lá que tem a bênção. Pega a sua rede aí, meu irmão. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Com os olhos fechados nós conseguimos memorizar, mentalizar melhor as coisas espirituais. Feche os seus olhos e lembre aonde você deixou a sua rede. Aonde você guardou ela? Aonde você colocou ela e disse assim: fica aí porque eu não te aguento mais. Fica aí porque eu desisti de você. Fica aí porque eu não quero mais saber. Vai lá, pega de novo. Não seja covarde, não. O Senhor te deu um espírito de ousadia. Pega ela novamente. Fala para o Senhor: Senhor, peguei. Está aqui comigo, Senhor. Agora me explica o que eu devo fazer. Porque Jesus explicou para Pedro: vai lá para as profundezas das águas e lança ela lá, porque lá está a sua bênção. Lá estão os peixes. Espiritualmente, imagina que a sua rede está aí nas suas mãos. Segura ela firme, porque o Senhor vai te dar direção. O que você deve fazer agora? Talvez você tentou da sua forma, por isso que não deu certo. Por isso que você encostou ela dizendo que não tinha mais jeito. Mas agora não é o Senhor, não é você, mas é o Senhor que está te dizendo. É o Senhor que vai te dar as orientações que você precisa. Senhor Deus, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou pela tua palavra, porque ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus para nos orientar. Ela é poder de Deus para nos dar ânimo. Ela é poder de Deus para nos dar direção. Ela é poder de Deus para não nos fazer desistir, quando muitas das vezes a circunstância nos leva a querer desistir. Mas ela é poder de Deus para nos colocar de pé e dizer: não pare, não pare. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Não é hora de dar ouvido àquilo que está tentando te parar, mas é hora de dar ouvido à minha palavra, porque ela é poder, ela tem poder, ela é poder, ela é poder. Senhor, que essa palavra venha entrar nos nossos corações, que este poder venha entrar nos nossos corações, e que nós não venhamos desanimar. Circunstância nenhuma vai nos parar. Não é o que os nossos olhos veem, não é o que os nossos ouvidos ouvem, é que vai nos parar. Não, porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus que Ele é poderoso para nos colocar de pé e nos dizer: não pare, prossiga, prossiga, prossiga para o alvo. Não desanime, porque eu te dou ânimo. Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem dá esse ânimo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Senhor, restaura ânimo aqui. Restaura forças físicas, forças espirituais. Restaura fé, restaura esperança. Chega de dizer eu não posso.
Chega de dizer eu desisto. Chega de dizer eu não vou conseguir. Sozinho você não iria mesmo, mas com o Senhor você pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sofrer afronta, alabassori alamaná. Oh, yabassori alamaná. Eu posso me entristecer, alabassori alamaná. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Porque o meu Deus é maior do que todas essas Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Receba essa palavra, igreja. Filho, eu vou te honrar. Receba essa palavra, igreja. Porque não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Não pare. Não pare. Deus Não conhece desista. tua estrutura. Prossiga. Sabe o que está fazendo. Deus não se agrada daqueles Mesmo que que seja retrocedem. difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. Ele vai te honrar, igreja. Ele honra aqueles que não param. Ele honra aqueles que prosseguem. Ele honra aqueles que não duvidam dele. Ele honra aqueles que estão com seus olhos voltados para o alto, de onde vem o seu socorro. E o seu socorro não vem de homem, o seu socorro vem de Deus. O seu socorro vem de Deus. O socorro de Pedro vem de Deus. O nosso socorro vai vir de Deus também. E Ele está chegando. E aqueles que te querem ver humilhado vão ter que contemplar a honra que Deus vai te dar. Porque o prazer do diabo, irmãos, é ver você guardando rede. O prazer do diabo é ver você desanimando, você se entristecendo. O prazer do diabo é ver você parando naquilo que Deus mandou você fazer. O prazer do diabo é ver quando ele está conseguindo aniquilar o seu ministério, a sua família, a vida dos seus filhos, o seu casamento. Esse é o prazer do diabo. O prazer de Deus é quando você olha para cima e fala assim: é de lá que vem o meu socorro. E o meu socorro é de um ser tão poderoso que ele que criou o diabo, não foi o diabo que criou ele. E nenhum senhor pode ser menor do que o seu ser, do que a criatura que ele criou. Lembra disso, igreja. Lembra disso. Todas as vezes que vem um desânimo no meu coração, por causa de circunstância, eu olho para o alto e falo assim: é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha honra. É de lá que vem a minha vitória. E eu não vou parar. Só quando Deus quiser. Mas enquanto Ele me der um fôlego de vida, eu não vou parar. Eu não vou parar em todas as áreas da minha vida, em todos os meus sonhos, os meus projetos. Então não para, não. Luta.
luta pelo seu casamento, luta pela vida dos seus filhos, luta. Fala para o Senhor: Senhor, meus filhos pertencem ao Senhor, os meus filhos são servos do Senhor. Eu estou criando uma herança que o Senhor me deu para ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Eles vão te servir. Não desista do seu filho, não. Não desista do seu marido, não. Não desista do seu ministério, não. Não desista de servir a Cristo, não. Não desista, não. Porque é isso que o diabo quer. E é isso que Deus não gosta. Deus não tem prazer quando você desiste. Mas Deus se alegra que mesmo em meio a tantas circunstâncias você está aí de pé, louvando a Ele, adorando a Ele, como se nada tivesse acontecendo. É isso que Deus agrada. E Deus vai te honrar por isso. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aplauda esse Deus, igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos consagrar dízimos e ofertas, que já passamos até do horário. Vamos consagrar dízimos e oferta para a glória de Deus. Senhor Deus, nesta hora, Pai, eu apresento ao Senhor. Apresento, Senhor, Pai, a vida dos ofertantes, a vida dos dizimistas da tua casa. E eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, abençoa. Abençoa com toda sorte de bênção. Pai, eu repreendo o devorador, repreendo a miséria, eu repreendo os gastos desnecessários e tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas que haja fartura, que haja abastância, Pai, e que não venha faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Pai, eu lhe peço também, dai-nos sabedoria para que nós possamos ser bons administradores dos nossos salários, para que não venha faltar nada em nossa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nessa hora eu consagro cada dízimo e cada oferta e abençoo a vida do ofertante e a vida do dizimista para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Os diáconos vão passar com a salva. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu acho que o irmão Edmar está aqui na igreja. Parece que eu vi ele passando. Então, o irmão Edmar está aqui. Ele vai estar aqui na frente. Quem trouxe o dinheiro da revista, irmãos, hoje fecha mesmo. Amanhã nós vamos fazer os pedidos. E depois, para comprar uma só, fica muito caro. Então, você que ainda não pagou a sua revista, o irmão Edmar vai estar aqui na frente. Pague para ele R$10 a revista. Faça o pedido da sua revista da Escola Bíblica, de todas as salas. E segunda-feira, amanhã, nós vamos fazer os pedidos dela. A Escola Bíblica já começou hoje. Domingo que vem também vai ter. No primeiro domingo já é Santa Ceia. Mas eu acredito que até o mês que vem nós já recebemos essas revistas. Então, acerte com o irmão Edmar, você que queira participar da Escola Bíblica. Ah, mas eu quero participar, mas eu não quero comprar revista. Não tem problema. Você pode participar sem a revista. Mas eu acho que com a revista é muito melhor. Você vai acompanhando ali, você pode anotar, muito melhor. Mas se você não quiser, amém. O mais importante é a sua presença na Escola Bíblica.
E amanhã tem reunião, né, com o diaconato, cooperadores. 7 horas? 7 horas, 19 horas. A gente está acostumado a falar 7 horas. 19 horas, 7 horas. Reunião com o diaconato e cooperadores. Então, todos aqui, a irmã Helena vai ter uma reunião com vocês. Amém? Fique de pé, vamos dar a bênção apostólica. Glórias a Deus. Sábado vai voltar o culto dos jovens. 7h30 da noite. 7h30, né? 7h30 da noite, culto dos jovens. Então, sábado volta. Então, todos os jovens aí participar do culto. Coloca a mão na altura do seu coração. Receba a bênção apostólica e leva com você, tá? A sua rede. Joga ela fora, não encosta ela não, tá? Leva ela. Que através delas você vai receber as suas bênçãos. Obrigada, Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Que os irmãos tenham uma boa noite, uma boa semana, vão em paz e todos digam até quarta-feira, se Deus quiser.